Agora que já passou, para que ninguém seja influenciado por este assunto, eu li esta semana que lá em Israel, um grupo de arqueólogos localizaram algumas cavernas embaixo da fortaleza de Massada. A fortaleza de Massada era um palácio construído por Herodes para ser uma fortaleza mesmo. Dizia ele que era intransponível. Mas os romanos tomaram ela. E eles, de alguma forma, conseguiram armazenar em cavernas daquele lugar diversas coisas para comer. E os arqueólogos descobriram 34, deixa eu ver se é 34 mesmo, 34 sementes de tamareira, 34 sementes de tâmara. Plantaram. Esta semente tem 2000 anos. 2000 anos. Então, o pessoal da Universidade de Jerusalém plantou das 34, plantaram 33. Das 33, 6 pegaram e já estão crescendo. Olha bem para o colega e diga, viu a força de uma semente? Que legal, né? 2000 anos. Depois você entra no Google aí e pesquisa. Você vai achar muito interessante. Estas sementes datam de 2000 anos atrás. É muito bom, né? Que Deus abençoe todos vocês. Queridos, vamos então para a palavra de Deus. O texto que será objeto da nossa conversa está no livro de Josué. Convido-os ao livro de Josué, por demais conhecido de todos. Também o texto que leremos é bastante conhecido dos irmãos. Josué, capítulo 1. Vou começar lendo o verso 1 e parando no verso 18. Combinado, pessoal? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo.
Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis à terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Esta expressão contida no texto, esforça-te, aparece nas Escrituras no singular 12 vezes, aproximadamente. E cerca de 8 vezes no plural. As pessoas menos familiarizadas com o texto da palavra de Deus acabam acrescentando nesta expressão uma outra frase que não está na Bíblia. Mais ou menos assim: esforça-te que eu te ajudarei. Não está escrito isso na Bíblia. Tá certo? Porém, ainda que não esteja escrito lá, esforça-te que eu te ajudarei, todos sabemos que Deus ajuda aquele que se esforça. A título de exemplo, eu escrevi alguns textos. A mensagem de encorajamento de Moisés aos 12 agentes secretos, os 12 espias, foi a seguinte, está lá em Números capítulo 13, verso 17, se você quiser acompanhar. Números 13, 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E, veja, esforçai-vos e tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então, na hora de enviar os 12 agentes, a palavra foi: se esforcem. Entenderam bem? Se esforcem. Se você continuar lendo a palavra no livro de Josué, capítulo 10, verso 24, quando
houve lá uma coalizão de 5 exércitos que lutaram contra Israel, naquela batalha de Gibeão, onde o sol parou, aquela história toda lá. Vai lá, Josué capítulo 10, verso 24. Sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, o Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. Chegaram e puseram os seus pés sobre o pescoço deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis. Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos com os quais pelejareis. Ou seja, se esforcem. Tá certo? Se você se esforça, Deus vai te ajudar. A mensagem que Josué deu a Israel, quando já era velhinho, vai lá, Josué capítulo 23, verso 1 até 6. Josué 23, de 1 a 6. Muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos anciãos, aos cabeças, aos juízes, aos oficiais, e disse a eles: eu já sou velho, entrado em dias, e vocês têm visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vocês, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vocês. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até o mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá. Primeiro verbo, impelir. Impelir é atiçar. O Senhor as impelirá diante de vós e as expelirá. Vai provocar para eles virem contra vocês, e quando vierem ele vai expulsar de diante de vós. E vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Veja agora: esforçai-vos, pois, muito, se esforcem muito, para que vocês guardem e para que vocês façam tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela vocês não se apartem, nem para um lado, nem para o outro lado. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, houve um dia que Davi foi ameaçado, o reino de Israel foi ameaçado por uma coalizão de 2 exércitos. O exército da Síria, que se juntou com o exército de Moabe. Aí Davi mandou o general Joabe para a campanha, para o trabalho. Então, o Joabe organizou o exército e chamou o vice-comandante. O vice-comandante chamava-se Abisai. O Joabe era o general-comandante, o Abisai era o vice. Então, juntaram lá, vai lá, primeiro livro das Crônicas, capítulo 19, verso 12, acho que é 12, vai lá. Primeiro livro das Crônicas, 19, 12. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, você vem me socorrer. Se os amonitas forem mais fortes do que você, eu vou socorrer você. Verso 13. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas nossas cidades, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor que parecer melhor aos olhos dele. Então, nós somos convidados e instados a nos esforçar. Entenderam bem? Diga: preguiçoso não tem muito lugar. Tá claro aí, gente? Bom,
Quando foram se envolver na construção do primeiro templo, Davi comprou o terreno, Davi fez a terraplanagem, Davi comprou o material, Davi fez o projeto arquitetônico, o Davi contratou mão de obra especializada, Davi preparou tudo. A Bíblia diz que até o prego da obra foi Davi que deixou. Só que a gente chama de Templo de Salomão. Mas até o prego foi Davi que deixou. É como está escrito. Agora veja. Capítulo 22 do primeiro livro de Crônicas. Capítulo 22, verso 12. Veja como está. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então, se você fizer isso, você vai prosperar, se você tiver cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Agora veja a mensagem de Davi para o Salomão. Esforça-te e tem, não tenha medo, não tenha pavor. Quando Davi já estava morrendo, o final da vida de Davi, ele vai dar instrução de novo ao Salomão. É a última mensagem de Davi para Salomão. Vai lá no capítulo 28, verso 10. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Esforça-te e faz a obra. Agora vê o verso 20. Verso 20. E disse Davi a Salomão, seu filho. Qual é a palavra? Qual é a palavra, gente? Esforça-te e tem bom e faz a obra. Não tenha medo, não fique apavorado, porque o Senhor teu Deus, o Senhor Deus, que é o meu Deus, há de ser contigo. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, até que você acabe todo o serviço. Entenderam bem? Sim ou não? Então, o Espírito Santo apresenta, por meio de Davi, uma recompensa para aqueles que se esforçam. Diga, tem recompensa para quem se esforça. Vai lá no livro dos Salmos, o Salmo 31. Salmo 31, verso 21. Salmo 31, 21 diz: Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Veja o 22. Pois eu dizia na minha pressa, eu estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Olha que legal. O Senhor guarda os fiéis e retribui abundância com abundância aos soberbos. Veja agora o 24. Qual é a palavra? Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperai no Senhor. Então veja, a mensagem do Ageu, que nós já lemos hoje, né? Capítulo 2, veja lá, Ageu capítulo 2, do 1 ao 4. Ageu 2, de 1 a 4. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo... Então, volta um pouquinho. Fala para o líder, mas fala também para todo o povo. Olha lá embaixo. Todo o povo, tá certo? Veja lá em cima. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, qual é a palavra? Qual é a palavra? Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote.
Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor. Esforça aí. Esforça aí. Trabalhem. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Vai no verso 8. Verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você se esforçar, Ele vai enviar o recurso. Está claro aí, gente? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Muito bem. Eu apontei estes episódios apenas para demonstrar que, apesar de não estar lá aquela expressão, esforça-te, eu te ajudarei, nós percebemos que sempre Deus ajuda quem se esforça. Está claro aí? Sim ou não? Então, Gálatas, né? Capítulo 4. Gálatas 4, 27. Gálatas 4, 27. Porque está escrito, alegra-te estéril, porque que não dás a luz. Veja lá, qual é a palavra? Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que os da que tem marido. Então veja, se você se esforçar, vai dar certo. Desde que você esteja seguro da direção do Senhor. Está claro? Então é disto que nós vamos conversar hoje. Diga aí, culto de doutrina é lugar de? Culto de doutrina é lugar de quê, gente? Pensar. Bom, então ditas estas coisas, vamos voltar lá ao texto de Josué capítulo 1, para aprendermos juntos algumas leis de comportamento que podem nos conduzir ao sucesso se nós nos esforçarmos diante da orientação de Deus. Está claro aí? Bom, dá um exemplo que eu ensinei muito aos meus alunos. Diga aí, quem lê bem, pensa bem. Quem pensa bem, fala e escreve bem. Entenderam bem? Vamos lá, de novo. Quem lê bem, pensa bem. Quem pensa bem, fala e escreve bem. Entenderam bem? Sim ou não? Então, isto requer o quê? Esforço. Quem quer aprender precisa se esforçar por aprender. Não é assim? E existem coisas que são muito conhecidas, que vocês conhecem de cor, desde que vocês eram pequenininhos, né? Quem deseja se aprimorar em alguma coisa, o que precisa fazer? Praticar, não é? Quanto mais você pratica, melhor você fica, não é assim? Quem deseja crescer, precisa o quê? Precisa cuidar da raiz. Se você quer crescer, precisa cuidar da raiz. Outra coisa que você lembra de quando você era pequenininho, sua mãe falava para você. Quem quer desfrutar resultados satisfatórios, precisa o quê? Perseverar. Não é? Quem persevera, alcança. Ou, quem deseja viver feliz, precisa o quê? Deixar o passado no passado. Tá certo? Quem quer ser feliz, larga o passado no passado. Olha para frente. Tá certo? Então, no texto nós aprendemos que aquele que deseja vencer os desafios que lhe são postos por Deus, precisa confiar em Deus. Então diga, quem quer vencer os desafios postos por Deus, precisa confiar em Deus. Tá certo aí? Tá claro? Segunda coisa, quem deseja alcançar os objetivos,
precisa se esforçar. Tá certo? Então quem deseja alcançar o objetivo, precisa se esforçar. É esta a mensagem do texto que lemos hoje. Eu não me recordo de ter lido alguma vez na Bíblia que Deus chamou algum preguiçoso para trabalhar. Eu não lembro. Não sei se alguém lembra, puder me ajudar aí. Na verdade, ele sempre chamou quem estava já ocupado. Quem já estava ocupado é que ele chama. Tá certo? Então o ministro de Deus, o pastor, aquele que foi chamado pelo Senhor, precisa se familiarizar com o esforço, porque ele necessita viver para falar a verdade das Escrituras. Mesmo que isto não seja muito bem entendido em princípio por alguns. Porque, ainda que alguém não entenda, ele precisa ser instruído com mansidão. Porque, quem sabe, esta pessoa pode um dia vir a se arrepender. Quer um teste disso? Vai lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. 15 e 16 também. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Como, gente? Aprovado. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem? Que maneja bem? Maneja o que, gente? A palavra da verdade. Veja o verso 2. Se você procura apresentar-te a Deus aprovado, de uma forma que você não precisa ficar se escondendo de alguma coisa porque tem vergonha, então evite falatórios profanos. Evite abrir a boca para falar o que não edifica. Por quê? Porque esse tipo de conversa só produz o que não presta. Entenderam bem? Veja agora o verso 22. Mesmo texto. Foge, veja o verbo, se você puder, circula essa palavra fugir aí. Foge dos desejos da mocidade. Tem um outro verbo. Segue a justiça. Justiça, fé e amor. E a paz. Segue. Então, foge dos desejos da mocidade e segue justiça, fé, amor e paz. Tá certo? Isso é próprio de pessoas que invocam ao Senhor com o coração puro. Verso 23. Outro verbo. Rejeita as questões loucas e sem instrução. Sabendo que esse tipo de discussão só produz contenda. Certo? Verso 24. Ao servo do Senhor, não é conveniente ficar contendendo. O que é conveniente para um servo do Senhor? Ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Olha esta frase agora. Instruindo com mansidão aos que resistem. Então, ao invés de contender, instrui com mansidão aqueles que resistem. Para quê? Para ver se de alguma forma Deus dá para esta pessoa arrependimento, para que essa pessoa consiga alcançar, conhecer a verdade. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, ao invés de discutir, procura com mansidão, ensinar devagarzinho. Uma hora, ele pode aprender. Então, a gente lembra daquele momento em que Deus chamou Israel para uma conversa um pouco mais dura, né? Acerca de fé, comportamento e fidelidade. Há um livro na Bíblia, que é um chamado de Deus, um beliscão,
para nos chamar a fé, correção de comportamento e fidelidade. Esse é o livro de Malaquias. Depois você lê na sua casa com calma. Neste livro a gente aprende 4 coisas fundamentais. Primeiro, a gente lembra de milagres, mas milagre não sustenta fé. Se milagre sustentasse fé, Israel nunca desviava, porque Israel viveu de milagre todo santo dia no deserto, e mesmo assim se desviou. Entenderam bem, sim ou não? Quer mais milagre do que chover comida todo dia? Mas mesmo assim Israel se desviou. Então diga aí, milagre não sustenta a fé. Guardem isso que é importante. Sustenta a fé é a palavra. Certo? Segunda coisa. O entusiasmo que receberam de Neemias e de Esdras, quando saíram da Babilônia, arrefeceu ou diminuiu ou ficou menor quando eles já estavam cada um cuidando do que era seu. Cada um cuidando do próprio nariz, por assim dizer. Terceira coisa, que isto gerou uma apatia da fé. É uma fé sem comprometimento com Deus, sem engajamento nas coisas de Deus, sem compromisso de fidelidade com o altar do Senhor. Porque muita gente já tinha esquecido de Deus. Por que Israel foi para a Babilônia? Qual a razão? Qual o motivo? Deus deu uma lei. A lei da agricultura. Aí disse assim: vocês vão trabalhar 7 anos aqui, no 7º ano vocês deixam a terra descansar. Israel viveu 490 anos sem deixar a terra descansar. Ficaram devendo 70 anos. Vão pagar. Entenderam bem, sim ou não? O problema é que às vezes a gente esquece da disciplina. E depois que as coisas já começam a ficar bem, a gente acha que pode continuar do jeito que estava antes da disciplina. Consegue entender isso? Agora veja. Pior do que isto é ministro, pastor, líder, apresentando um culto com desleixo. E tentar comprar Deus com lágrima ou com oferta, vivendo uma vida de deslealdade. É o que está no texto. Deus disse: vocês enchem o meu altar de lágrimas e de oferta, mas eu não olho mais nem para lágrima e nem para oferta. Por quê? Porque foste desleal com a mulher da tua mocidade. Então, não adianta viver uma vida de deslealdade e depois ficar enchendo o altar de Deus de lágrima. Então, estas 4 coisas foi o chamado de Deus. E aí vem um convite: se esforcem para mudar este quadro, porque se você se esforçar, eu mudo a tua história também. Entenderam bem? É esta a história do livro de Malaquias. Então a conclusão do livro de Malaquias é a seguinte: há 2 caminhos, e você precisa escolher um deles. Ou o peso da glória, ou o peso da ira. Escolhe o que você quer e anda nele. Simples assim. Tá certo? Tá claro aí? É destas coisas que o profeta Amós falou. Vai lá no livro de Amós, capítulo 3, verso 1. Amós, capítulo 3, verso 1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças
eu visitarei sobre vós. É mais ou menos dizer, eu abençoei mais você do que os outros, então vou cobrar mais de vocês. Aí vem a seguinte questão: como é que pode andar duas pessoas juntas se essas duas pessoas não conseguem concordar? Não dá. Como é que vão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Esta palavra aí é Deus perguntando para Israel: vocês querem que eu ande com vocês? Deus dizendo: vocês querem que eu, Deus, ande com vocês? Mas como é que eu posso andar com vocês se vocês não estão de acordo comigo? Entenderam bem? É isto. Então, nós precisamos nos esforçar para servir ao Senhor com integridade. Por outro lado, existem outros problemas, porque sai de um extremo para o outro, que é a tal da ansiedade. E a ansiedade é tão má quanto a apatia. E eu explico. Porque aquele que está ansioso, ao invés de se esforçar no Senhor, se esforçam em si próprios. E ao se esforçarem em si próprios e quebrarem a cara, jogam a culpa no Senhor. Entenderam bem? Então veja, as concupiscências, os pecados, combatem contra a alma. E isto leva as pessoas ao afastamento da promessa de Deus. É o que Pedro escreveu, vai lá, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, veja. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vocês se abstenham das concupiscências carnais. Por quê? Porque essas concupiscências carnais combatem contra a alma. Então viver no pecado não é uma boa ideia. Porque viver no pecado é você alimentar aquilo que te faz mal. Porque a concupiscência combate contra a alma. Tá certo? Então veja. O texto de Josué capítulo 1, que lemos hoje, apresenta a visão dos desafios da nossa fé. Diga aí, sair do Egito foi um milagre? Ou não foi? Foi ou não foi? Deus agiu, braço forte, mão estendida, né? Deus agiu. Viver no deserto e atravessar o deserto, o sapato não estraga, a roupa não estraga, tem comida todo dia, a água sai da pedra, tem um guarda-sol de dia, tem uma coluna de noite. É um milagre, não é? Sim ou não? Deus agiu. Agora, chega no desafio final. Israel tinha o segmento da promessa, porque Deus disse que ia colocá-los na terra. Então, eles saíram do Egito, o primeiro passo, andaram no deserto, o segundo passo, agora tem que cumprir o final. Qual é o final? Entrar na terra. Certo? Então veja. Deus vinha ao longo do tempo demonstrando o seu amor, sua graça, misericórdia, fidelidade ao longo de muitos anos. E então convidava o povo para tomar posse daquela promessa que ele tinha feito antes de sair do Egito. Aliás, a promessa foi feita a Abraão, como você lê lá no livro de Gênesis, vai lá, capítulo 15. De vez em quando eu leio esse texto aqui na reunião de obreiros. Gênesis capítulo 15, veja. Verso 17. Sucedeu, pois, que posto o sol, houve escuridão, um forno de fumaça, uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, do rio do Egito até o grande rio Eufrates.
terra do Queneu, Quenezeu, Cadmoneu, Eteu, Perizeu, Refaim, Amorreu, Cananeu, Girgazeu e Jebuseu. Então, essa promessa está aí. Só que esta promessa tem um prazo, tem um módulo de espera, que você lê no verso 16. Vê o verso 16. Para você entender o verso 16, você tem que começar no 13, vai, 13. Disse a Abraão: você deve saber que a tua semente vai ser peregrina numa terra que não é sua. Você vai servir aquele povo vai afligir vocês. Olha o tempo. 400 anos. Mas também eu vou julgar aquela gente. A gente que vocês vão servir. E depois disso, vocês vão sair de lá vocês vão sair de lá rico. Tá certo? Veja o próximo. E você vai morrer velhinho. Veja o 16 agora. Aí a quarta geração, depois dos 400 anos, vai voltar para cá. Por quê? Porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Ou seja, Deus vai dar a terra dos amorreus para você. Só que Deus não é injusto. Deus não pode tirar do amorreu enquanto a medida da injustiça deles não alcançar o seu limite. Entenderam bem? Sim ou não? Então não adianta você ficar querendo que Deus te dê o que está na mão do outro, porque tem uma medida que Deus sabe aquilatar. Só Ele que sabe. Então Deus disse: olha, a medida da injustiça vai demorar um tempinho. Então vocês vão ficar lá, vão sofrer um bocadinho. Quando sair de lá, vocês saem de lá rico. Aí vem aqui e toma. Ponto. Então a promessa está aí. Está claro? Sim ou não, pessoal? Então veja. O tempo oportuno de Deus chega. Então não perca a fé. Tenha paciência. Diga aí bem forte: o tempo de Deus sempre chega. Então qual é o remédio para você suportar? Aguarde isto em fidelidade. Porque se você viver em fidelidade, você vai alcançar a promessa. Está claro aí? Segunda coisa. O tempo de alcançar a promessa para você chega. Então você deve aguardar confiando em Deus. Terceira coisa. O tempo de entrar em Canaã também chega. Então você deve aguardar esse tempo honrando a Deus. Tá certo? Agora veja. Há pessoas que sabem do poder de Deus. Sabe que Deus o salvou, sabe que Deus o transformou, sabe que Deus deu uma vida nova, sabe que Deus demonstra diariamente o seu cuidado, o seu favor, não é? Mas quando chega o tempo dos grandes desafios da sua fé, quando tem à sua frente um obstáculo que pode ser, ou não, mas pode ser o último dos obstáculos, incorrem naquele erro de estacionar e não erguem os olhos para enxergar o que está depois do Jordão. A visão fica tão complicada que só consegue enxergar o problema imediato, porque perderam o foco da promessa. Isso acontece com casamentos, com famílias, com estudos, trabalho, vida financeira, com vida espiritual, ministério. Sempre. Agora veja. Tem aqui algumas dicas. Eu anotei 5. Eu queria que você, podendo, as escrevesse. Primeiro. Se você precisa atravessar o Jordão, você deve se lembrar o seguinte: primeiro, Deus está no controle. Ele agiu fazendo milagre no Egito, agiu fazendo milagre no deserto, trouxe você até a beirada do rio,
não vai te largar. Entenderam bem? Então, olhe mais para Deus do que para o seu problema. Está claro aí? Olhe mais para Deus do que para o seu problema. Depois que Moisés morreu, que é como começa o texto de Josué, depois que Moisés morreu, o Senhor veio conversar com o Josué. Ocorre que o luto de Moisés durou 30 dias. 30 dias o povo chorando, 30 dias o povo se lamentando, angustiado, né? Natural. Era um grande homem de Deus. Mas morreu. Então você não pode mais ficar amarrado nisto. Tem que olhar para frente. Entenderam bem? Então, ao invés de você focar os teus olhos na tua dor, foque os teus olhos na promessa. Foque os teus olhos em Deus. Entenderam bem? Então veja. Olha a palavra que Deus disse para o Josué. Veja o verso 2 do capítulo 1. O Moisés morreu, o meu servo. Então você se levante e passa este Jordão. Agora pense. Passar o Jordão com mais ou menos 3 milhões de pessoas, não sei se era um momento de muita água, parece que sim. Pode não ser tão fácil, porque tem gado, tem um monte de coisa para passar junto. Qual é a solução? Você tem o Jordão ali, tem Canaã do outro lado, Deus mandou atravessar. O que você tem que fazer? Diga, confiar. Diga, confiar. E agir conforme o que você confia. Porque não adianta só confiar sem agir. Agora veja. Daquela turma que saiu do Egito, que na saída do Egito, quando saíram do Egito, da porta do Egito, quando saíram de lá, tinha mais de 18 anos, deste grupo, só 2 sobreviveram ao deserto. Os outros que sobreviveram no deserto tinham de 18 anos para baixo. De 18 anos para cima, só 2 sobreviveram. Um chamava Josué, outro chamava Calebe. O Josué e o Calebe, portanto, viram o mar abrindo. Tá certo? O Josué e o Calebe passaram pelo meio do mar, com todo mundo. Então, na cabeça do Josué, é a seguinte: Deus abriu o mar. O que é um rio para quem abre o mar? Tenta transpor isso para a sua vida. Deus tirou você do império das trevas e o transportou para o reino do Filho de seu amor. Em outras palavras, Deus deu conta de salvar você. É certo? O que é para Deus que salvou você do inferno? Curar uma doença, resolver um problema, abrir uma porta, ou fazer qualquer coisa que você precisa. Quem abriu o mar, abre o rio. A única coisa que você precisa é saber se Deus vai com você. Se Ele for com você, vai dar certo. Se Ele não for, aí é um problema. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então veja. Primeira coisa, lembre que Deus está no controle, portanto, olhe mais para Deus do que para o seu problema.
Se a nossa confiança estiver no Senhor, a nossa vitória virá do Senhor. Tá certo? Chegamos no segundo. Qual outra coisa que você precisa lembrar? Lembre mais de olhar o desafio que está lá na frente do que para o deserto que ficou para trás. Ao invés de ficar reclamando de como foi a sua vida tão triste, olhe para frente, porque lá na frente tem outros desafios. Entenderam bem? Ao invés de toda conversa que você tiver em todo lugar, você ficar o tempo todo se lamentando, eu fui tão, era tão ruim, vai só falando do teu deserto, ao invés de ficar só mexendo com isso, olha para frente, porque o desafio está lá. Tem um rio no meio, mas Deus falou para atravessar, vai dar certo. Entenderam bem? O deserto não é o final daqueles que servem a Deus e que honram a Deus. Aí alguém vai dizer, e aquele povo que morreu? Esse é triste. Vai lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta. Capítulo 10. E aí a gente aprende umas coisas que são muito importantes. Veja. Capítulo 10, verso 1. Primeira carta. Irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um manjar espiritual. Todos. Milagre. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Porque eles bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Continua. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. E por causa disso, porque Deus não se agradou, foram prostrados no deserto. Essas coisas foram nos feitas é mais ou menos dizer, a história daquele povo no deserto é uma pedagogia, é uma instrução educacional, para a gente aprender. Aprender o quê? Diga lá, número 1. Diga aí, número 1. Não cobiçar coisa má. Essa é a primeira coisa. Não adianta estar na igreja, comer do maná, beber da bebida espiritual, ser cuidado por Deus no deserto. Não adianta se a gente continua cobiçando o que é mal. Entenderam bem, sim ou não? Está claro aí? Vê o próximo. Não se façam idólatras, não aprendam a viver idolatrando, nem coisa e nem pessoas. Entenderam bem? Porque não adianta viver, não, eu saí do Egito, eu andei pelo deserto, eu bebi da água espiritual, eu comi do maná, mas idólatra vai dar rolo. Entenderam bem? Próximo. Não nos prostituamos. Então, fidelidade, vida íntegra, direita, dá certo. Por quê? Porque dá problema. Bebe da bebida espiritual, come da comida espiritual, tudo direitinho, mas que adianta vivendo numa vida de prostituição? E às vezes a prostituição vem de um celular, acessando página que não presta, vendo que não presta, assistindo que não presta, se colocando em lugar que não presta e tudo mais que não presta. Foge dessa porcaria. Entenderam bem, sim ou não? Vai mais um pouco. Não tentemos a Cristo.
como alguns deles tentaram e pereceram pela serpente. Qual é essa história da serpente? Todo mundo lembra, né? Vai lá, livro de Números. Números capítulo, acho que é 21. Acho que é 21. Números 21. É isso mesmo. Verso 4. Partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo se angustiou no caminho. E o povo falou contra Deus e contra aquele que Deus pôs para liderar o povo. Então, quando fala contra aquele que Deus pôs para liderar o povo, é o mesmo que falar de Deus. Entenderam bem, sim ou não? Então veja. E disseram, por que você nos fez subir do Egito? Para a gente morrer aqui? Pois aqui não tem nem pão nem água. E a nossa alma tem fastio, enjoo, nojo deste pão tão vil. Só que esse negócio que eles estão chamando de pão vil é o maná. Eles estão falando mal do maná que Deus dá. E o povo veio a Moisés e o negócio ficou feio. Por quê? Veja o verso 6. O Senhor mandou entre o povo serpentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Então o povo veio, se arrependeu, O Senhor disse a Moisés, verso 8, faz uma serpente ardente, põe sobre uma haste, será que viverá todo mordido que olhar para ela? Verso 9, Moisés fez uma serpente de metal e pôs essa serpente de metal numa haste, e era que mordendo alguma serpente a alguém, esse alguém olhava para a serpente de metal, ficava vivo. Quem é que lembrou dessa história, além de Paulo? Quem lembrou disso? Diga aí, Jesus. Diga aí, João, capítulo 3, verso 14. Como é que está escrito lá? E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está falando o quê? Daquela historinha lá do Monte Or. Entenderam bem? Aquele bicho que estava lá era uma serpente. Aquilo representava a serpente que estava matando o povo. O que isso tem a ver com Jesus? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Conseguiram entender? O que matava o povo? Serpente. O que está matando o povo? Pecado. Olha para Cristo. Entenderam bem, sim ou não? Quantas vezes você já viu esse texto e não conseguia entender, agora você entende a razão. Agora veja. Volta lá em 1 Coríntios 10, como estávamos. Vai mais adiante, meu filho, onde nós estávamos? Mais um. Mais isto. Qual é o próximo? Não? Vocês conhecem alguém que murmura? Fala mal de tudo e de todos? O culto acaba cedo, o pastor não tem mensagem. O culto acaba tarde, isso aí não tem ordem. Canta demais, esse povo só canta. Não canta, esse povo não é alegre. É a luta, gente. Veste uma roupa bonita, é vaidoso. Veste uma roupa menos bonita, é relaxado. Tem um carro bom, está roubando a igreja. Tem um carro ruim, está amaldiçoado. É a luta, gente. Não murmure. Porque murmuração é um problema. Perece pelo destruidor. Próximo. Tudo isto veio como? Figura. E estão escritos. Por que está escrito lá? Qual a razão de estar lá na Bíblia?
Para ensinar a gente, para avisar a gente. Para quê? Para a gente não fazer igual eles fizeram. Saíram do deserto, foi um milagre. Saíram do Egito, foi um milagre. Viveram no deserto, foi um milagre. Tinha comida, tinha bebida, tinha tudo. Mas deu rolo. Então está escrito para a gente aprender a não fazer o que eles fizeram. Entenderam bem, sim ou não? Está claro aí, gente? Então, cuidado. Não empreste o seu ouvido para murmurador. Não empreste o seu ouvido para murmurador. Aqui o ministério já todo mundo sabe. A igreja local aqui também já sabe. Quer ser meu amigo, não fala mal de ninguém para mim. Mesmo de alguém que está falando mal de mim por aí, não fala mal de ninguém para mim. Aí você vira mesmo. Se for pra... não vire um agente do inimigo. Entenderam bem, sim ou não? Bom. Lembre então de olhar mais para o que está na frente do que para o que ficou atrás. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Então quem abraça o plano de Deus e confia na promessa do Senhor, não fica com os olhos fixados na mediocridade da vida. Ele vai olhar para além do Jordão. Vamos para o terceiro ponto. Lembre que é Deus quem nos dá a vitória. Mas nós precisamos passar as portas que Ele abre. O meu pastor dizia o seguinte: nós aqui da igreja, ele falava o nome da igreja, nós aqui, nossa igreja chamava SFAD, Igreja Sede Federativa da Assembleia de Deus. Nós aqui da SFAD não arrombamos porta, mas a porta que Deus abre a gente entra. Esse era o ensinamento. Então veja, a gente não arromba a porta, mas a porta que Deus abre, a gente entra. Entenderam bem, sim ou não? Agora veja. Se o rio abriu, é hora de atravessar. E como é que se deu isso? Deus falou assim: se preparem, amanhã vai atravessar. O Josué chamou a turma lá dos obreiros, dos sacerdotes, botou um grupo lá para fazer um serviço especial e disse o seguinte: quando a planta do pé do sacerdote tocar na água, o rio abre. Agora, Deus falou isso para o sacerdote? Sim ou não? Não. Deus falou foi para o Josué. Agora, o Josué está no comando, porque Deus o colocou. Então ele disse: peguem a arca e vão lá, mais ou menos uns 500 metros na frente. 1000 côvados. Acho que é 1000. É 1000 côvados, tem? Acho que é 1000 côvados. Então, vão na frente, porque na hora que a planta do pé tocar, o rio abre. O sacerdote que está carregando a arca precisa acreditar. Porque o que adianta você ter um pastor que te ensina, se você não dá conta de acreditar no que ele ensina? Por isso que um monte de gente se intoxica, porque se alimenta de uma comida e depois vai misturar com outras coisas por aí que dá problema. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Então veja. A gente não pode esquecer que o Jordão é desafiador. Mas se a presença de Deus está com a gente, vai dar certo. Os sacerdotes que pisaram na água perceberam que a vitória está em obedecer à orientação de Deus. Eles pararam no meio do rio. Agora fiquem meditando na cena, né? Quando eu leio a Bíblia, eu fico tentando imaginar a cena. O rio está descendo de cá para cá, a água aqui vai embora e aqui vai formando um paredão. E eles estão bem no meio, enquanto a turma está passando. Aí tem gente que é rápido, tem gente que passa correndo, mas tem gente que passa devagarinho. Né? Tem gente que vai arrastando o pé, tem gente que vai, né, carregando um monte de coisa. Mas eles estão lá. Por quê? Porque ali está a presença de Deus. E a presença de Deus garante que vai dar certo.
Então, vamos para o quarto ponto, por causa da hora. Puxa vida, olha a hora. Lembre-se de dar glória a Deus em cada vitória. Porque se você aprender a dar glória a Deus em cada vitória, isso vai evitar a espada da vaidade. Porque se você não aprender a dar glória a Deus, é capaz de você atribuir as suas vitórias a você próprio. Entendeu bem? Ah, eu ganhei, mas só Deus sabe o que eu fiz. E aí você acha que tudo que você tem é por causa de você. Lembra do Herodes? Herodes foi comido de bicho. Sabe por quê? Porque enquanto ele falava, a turma dizia, como fala, parece Deus falando. E não é que ele acreditou nisso? Não deu glória a Deus, foi comido de bicho e morreu. Se lascou. Cuidado então, quando alguém diz, olha que palavra. Então, cuidado. Senão você pode ser machucado pela espada da vaidade. Olha como toca, olha que... Cuidado. Entenderam bem? Faz assim com o dedinho. Diga, eu preciso aprender a dar glória a Deus. Diga aí, glória a Deus porque eu estou vivo. Glória a Deus porque eu tenho uma casa. Glória a Deus porque eu tenho roupa. Glória a Deus porque eu tenho comida. Glória a Deus porque eu tenho trabalho. Glória a Deus porque eu tenho família. Glória a Deus porque eu tenho ar para respirar. Glória a Deus porque eu cheguei aqui. Glória a Deus porque tem a igreja. Glória a Deus porque tem o pastor. Glória a Deus porque tem a banda. Glória a Deus pelo microfone. Glória a Deus pelo banco. Glória a Deus pelo teto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Viva dando glória a Deus. Tinha um irmão baiano que agora foi morar no céu. Ele cantava uma musiquinha que dizia, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Dá glória a Deus. Hã? Então, lembre-se de dar glória a Deus para não ser ferido pela espada da vaidade. Número 5, para terminar. Lembre de dar atenção aos desafios da promessa. Por quê? O chamado de Deus era para atravessar o Jordão. Do outro lado tinha muita coisa que fazer ainda. Mas o primeiro passo é atravessar o Jordão. Os outros vêm depois. Deus deu um limite a Josué, lembrando aquilo que Deus tinha falado para o Moisés. Está no verso 3 do capítulo 1 de Josué. Deus dá o norte, Deus dá a direção e a gente obedece. Deus não quer ver a gente desanimado por conta dos desafios. Se Deus nos colocou diante de um desafio, é porque Ele sabe que a gente tem como atravessar se a gente confiar nele. O desânimo contagia. Quer ver como contagia? Fica num culto, do lado do irmão, que fica abrindo a boca. Sabe o que vai acontecer? já está abrindo a boca, igualzinho aí. Não é assim? O desânimo é terrível. Tinha uma hiena e um leão. A hiena ficava o dia todo dizendo, ó dia, ó céus, ó azar. A gente não pode ficar contagiado pelo desânimo. Entenderam bem? Então afaste-se de gente desanimada e afaste-se de gente murmuradora. Quem crê não teme seguir adiante confiando em Deus. Quem crê não teme consultar a Deus sobre os próximos passos. Lembra do Davi? Chegou em casa tudo perdido, família sumiu, tudo pegando fogo, o negócio estava feio, esquisito. Aí está escrito que ele chorou até não dar conta de chorar mais. Quando ele acabou a força de chorar, ele disse, Senhor, o que eu faço agora? E Deus diz, vai atrás. Ele foi atrás. Então quem crê não tem medo de consultar a Deus. Lembra daquela mulher doente
com hemorragia. A doença dela não proibiu ela de ir atrás de Jesus, não. Ela foi, tocou na orla dos vestidos de Jesus e sarou. Ou lembra do Bartimeu na entrada de Jericó? A turma disse, cala a boca, rapaz, está gritando, está atrapalhando o culto. E ele dizia mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém chega perto dele e diz, tem bom ânimo, o mestre te chama. O que Jesus disse para a mulher? Tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Se anima. Então, a promessa de Deus produz ânimo. Diga aí, a promessa de Deus produz ânimo. O agir de Deus fortalece o ânimo. Diga. Então, se a promessa produz ânimo, o agir de Deus fortalece o ânimo. Mas manter a consciência da presença de Deus mantém o ânimo. Entenderam bem? Então, nesse texto, verso 7 e verso 8, se você puder, circula esses dois aí, diz assim, ó, verso 6, se esforce, tenha bom ânimo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei, que daria para os pais deles. Jurei a seus pais que lhes daria. Então somente se esforce, tenha muito bom ânimo. Para quê? Para você ter cuidado de fazer conforme a lei, a palavra que Moisés te ordenou. Não se desvie nem para cá nem para lá, para que você prudentemente te conduza pessoalmente, se conduza pessoalmente bem, por onde você andar. Se você fizer isso, e se você não deixar se afastar da tua boca o livro desta lei, e meditar nesse livro aí o tempo todo, para fazer o que está escrito nele, vai acontecer o que está escrito aí. A última frase do verso 8. Então farás prosperar o teu caminho. Então olha bem para o vizinho e diga, se você entender bem isso, sua vida será uma bênção. Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Pastor Maurício Machado, vamos orar ao Senhor. Se você chegou depois do ofertório, se este é o seu caso, e você não quer ir embora sem ofertar, só se este é o teu caso, você está convidado em nome de Jesus ao ofertório. Se você entrou nas redes, no culto, depois do ofertório, está convidado também a fazê-lo. Faz pela chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com, tesouraria.adsm@gmail.com. Deus te abençoe em tudo para a glória do Senhor. Vamos agradecer a Deus pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Valeu a pena vir aqui hoje? Certamente. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Ó Senhor, te rendemos glórias por estarmos aqui na tua presença, pelo presente que nos deu nesse dia, de apesar de não merecermos, Senhor, podemos entrar por estas portas e ouvir, Senhor, a tua palavra, sentir o nosso coração aquecido pela tua voz, Senhor. Ó Deus amado, sermos, Senhor amado, alcançados pelo ânimo, pelo fortalecimento da tua palavra. Senhor, de fato só temos motivos para te dar glória, Senhor. Glórias por estar aqui, glórias pelo dia, por poder ouvir, enxergar, por poder, ó Deus querido, compartilhar a tua palavra, por poder ler, ó Deus, por possuir a Bíblia Sagrada, Senhor. Ó Deus querido, por poder contribuir na tua obra, por poder dizimar na tua obra. Senhor, de fato só temos motivos para te glorificar. Senhor bendito, e também pedimos aos irmãos que estão assistindo esta transmissão, que sejam todos alcançados pelo teu amor e por tua graça. E por mais difíceis que estejam sendo os dias, Senhor amado, que eles também possam conduzir a sua voz em glorificação ao teu nome. Porque certamente tudo isso vai passar, logo vai passar, tudo vai passar. E logo, logo estaremos aqui todos juntos, Senhor, celebrando ao Senhor com alegria e com entusiasmo novamente.
Te rendemos glórias, louvor e adoração por tudo e te agradecemos, Senhor, e pedimos que muitas outras oportunidades possamos estar aqui para ouvir a Tua voz e para que possamos melhorar ainda mais, como filhos Teus, como os Teus servos. Em nome de Jesus é a nossa palavra em oração. Amém. E as palmas louvam o nome do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Amém. Vão abençoados em nome de Jesus. Os meninos da missão estão nos estacionamentos aí, em lugares estratégicos, oferecendo aos irmãos a feijoada missionária. Deus abençoe vocês. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Foi criado por ti, nós também